teve emoção até a última bola e o Corinthians é o primeiro finalista da Copa do Brasil. Você já deixa seu like, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta o que achou desse jogaço de bola e vem comigo. Salve, torcedor! É mais um vídeo no canal Entre as Linhas, vídeo referente à classificação do Corinthians à final da Copa do Brasil de 2025. Jogo esse muito emocionante até o final. Corinthians que no primeiro jogo conseguiu uma vantagem de 1-0 no placar, então ele foi para esse segundo jogo com essa vantagem. E a pergunta era, o que o Corinthians faria em cima disso? E nós tivemos dois tempos absurdamente distintos. Tivemos um primeiro tempo onde o Cruzeiro dominou o jogo, o Cruzeiro mandou no jogo, e só não saiu com uma vantagem maior, podemos até dizer com a classificação definida ou muito bem encaminhada, por conta de mais uma noite inspiradíssima do goleiro do Corinthians. O Hugo fechou o gol no primeiro tempo e o Corinthians pouco produziu. Então, o Cruzeiro teve o primeiro tempo como mandante ali, como melhor momento no jogo. E logo aos 17 minutos, jogada ofensiva do Cruzeiro, o Caio Jorge levanta na área, o Matheus Pereira acha um voleio, mas não foi qualquer voleio, ele conseguiu arrumar um voleio batendo para o chão, onde o Hugo faz uma defesa espetacular, salvando o Corinthians. Esse primeiro lance foi a tônica do primeiro tempo. O Cruzeiro muito mais ofensivo durante a primeira etapa. Aos 25 minutos, um escanteio, aos 22 minutos, o Michael bate escanteio fechado, o Cássio tira da área no soco, né? 2 minutos depois, jogada rápida pela direita, o Caio Jorge bate e o Hugo faz mais uma boa defesa. Então, logo no contra-ataque desse escanteio do Corinthians, o Cruzeiro teve sua oportunidade e o Hugo aparecendo muito bem mais uma vez. E aí o Cruzeiro continuou tendo mais volume e o Corinthians pouco apresentava ofensivamente. E tanto volume do Cruzeiro dá resultado aos 39 minutos, com o cruzamento do Christian, após uma jogada trabalhada, o Arroio finaliza e abre o placar para o Cruzeiro, deixando o confronto como um todo totalmente igual. Então a vantagem do Corinthians durou 39 minutos. E o Cruzeiro consegue fazer aquele volume, aquele ímpeto ofensivo se tornar resultado. Existe ainda mais uma jogada para o Cruzeiro aos 42, 43 minutos. Uma jogada rápida pela esquerda, o cruzamento. O Caio Jorge finaliza com a perna esquerda para fora. E a gente vai para o intervalo desse jeito. Com o Cruzeiro mandando no jogo, com o Corinthians totalmente perdido e saindo no lucro por ter tomado um gol só. Porque se a gente analisar o primeiro tempo direitinho, podia ter virado 3-0, pelo menos 2-0 tranquilamente para o Cruzeiro. E o Corinthians saiu atrás, mas podia ter, como um todo, ter saído muito pior do que realmente foi. O Corinthians volta para o segundo tempo com algumas alterações, até para dar uma chacoalhada na postura, no jeito de jogar da equipe. Mas o que acontece é logo aos 4 minutos, o Caio Jorge puxa o contra-ataque para o Cruzeiro e o Arroio faz 2-0. Então, botando o Cruzeiro em vantagem dessa vez, e o Corinthians perdido em casa.
O Cruzeiro, que tomou um golzinho só fora de casa, conseguiu fazer 2. O Cruzeiro que tomou um golzinho dentro de casa, conseguiu fazer 2 fora, sendo que esse segundo foi muito no começo do segundo tempo. Então é aquela coisa de tipo, a gente vai chegar no intervalo, vai conversar, vai mexer, vai fazer, vai acontecer. Isso durou muito pouco tempo, porque em 4, 5 minutos o Cruzeiro amplia a vantagem e desmorona, a princípio, a estratégia que o Corinthians havia traçado no intervalo. Só que após o segundo gol do Cruzeiro, o que acontece? O Corinthians acorda pro jogo, bota a cabeça no lugar, tipo, eu preciso fazer mais dentro de casa, e começa a ir para cima. E acha o gol antes dos 10 minutos, numa falta que o Garro cobra da direita, do lado direito ofensivo do Corinthians. Ele joga essa bola na área e no bate-rebote a bola sobra para o Bidu. Ele joga essa bola na área, no bate-rebote a bola sobra para o Bidu, que faz o 2-1 para a equipe do Corinthians logo no começo, ainda no começo do segundo tempo, antes dos 10 minutos. Então o Corinthians consegue diminuir o placar e igualar no placar agregado. Então o jogo, a essa altura, 10 minutos, 2-1 para o Cruzeiro, com a vitória do Corinthians no primeiro jogo, 2-2, e ainda teríamos pelo menos mais 30 minutos de jogo ali, pelo menos mais 20, 30 minutos de jogo ali. E o que acontece depois do gol do Corinthians? O Corinthians acorda, o Corinthians desperta para o jogo e vai para cima, tendo várias oportunidades em sequência. O Corinthians tem oportunidades aos 17 e 2 oportunidades aos 18 minutos, com o Memphis aos 17 minutos, batendo de longe, uma bola bem perigosa, rente ao chão, o Cássio espalma, e aos 18 minutos, o Garro tem uma oportunidade, também com chute de fora da área, o Cássio bota para fora, o Cássio soca essa bola da área, e nesse soco do Cássio, o Corinthians pega a sobra, tem outro ataque, o Bidu consegue virar uma bicicleta, um voleio, uma puxeta ali, dê o nome que quiser, e acerta o travessão. Então é 20 minutos de blitz do Corinthians. O Corinthians não deixou de jeito nenhum o Cruzeiro gostar do resto do segundo tempo. O Corinthians voltou o controle para si e foi para cima. Aos 20 minutos o Corinthians tem outra oportunidade com o Bidu arriscando de primeira na trave, batendo de primeira na trave. E aí o jogo dá uma acalmada e 10 minutos depois o Corinthians chega no toque de bola, um cruzamento na área, o Yuri toca de cabeça por cima. Então vocês podem ver que até aí o Corinthians mandou no segundo tempo e fez valer pelo menos o empate. O 2-1 durante o jogo, o 2-1 no jogo, porém o empate no agregado que levou o jogo para os pênaltis. O Corinthians ainda teve uma oportunidade já dentro dos acréscimos, com o Garro finalizando de primeira próximo ao gol, e aí o jogo foi para os pênaltis. E aí pênalti não é loteria há muito tempo. E era uma disputa de pênaltis com muita emoção ali. Por quê? Era o Cássio, pegador de pênaltis absurdo, contra o Corinthians, o Hugo, que está numa fase esplêndida no Corinthians. Então eram 2 ótimos goleiros e dois elencos muito bons ofensivamente. Falando, o Corinthians tinha Memphis, Yuri, o Garro, o Cruzeiro com Gabigol, que é um excelentíssimo batedor de pênaltis, e o Matheus Pereira, para ficar só em 2 ali. E na disputa de pênaltis, o Corinthians sai vitorioso. O Corinthians o Yuri perde o primeiro pênalti,
né? O Corinthians sai atrás, mesmo que em alguns o Hugo acerte o canto, ele não pega. E aí no último pênalti, o Gabigol, que sim, é um excelentíssimo batedor de pênaltis, vai para a bola e o Hugo faz a defesa. São dois jogadores que já se conheciam, que já se conhecem, e um contra o outro ali, o Hugo Souza leva a melhor, faz a defesa e garante o Corinthians na final da Copa do Brasil. Garante o Corinthians na final da Copa do Brasil. Que agora aguarda o vencedor de Fluminense e Vasco e Fluminense, que está ocorrendo neste momento. Enquanto eu estou gravando aqui, o jogo do Vasco e do Fluminense, o segundo jogo está acontecendo. Falando do jogo em si, agora não lança lance ali, foi um jogo de tempos distintos. O Corinthians foi amassado no primeiro tempo e tem que levantar a mão para o céu por ter tomado um só. Foi o primeiro jogo na competição que o Corinthians toma um gol. Isso é de se ressaltar positivamente para o Cruzeiro. Tomou logo 2, mas enfim. É o primeiro jogo na Copa do Brasil que o Corinthians toma um gol. O Corinthians vem desde as oitavas, então foram vários jogos ali sem ser vazado. Mas o Corinthians soube de um jeito ou de outro e contou, além de saber sofrer, vamos dizer assim, o Corinthians contou com o excelentíssimo goleiro que tem, com o monstro que tem no gol, que está vivendo uma fase espetacular no Corinthians e está na final da Copa do Brasil. Para o Corinthians, isso é fora da casinha. Por quê? O Corinthians vem de uma final de Paulista e um título. Brasileiro meia boca no sentido literal da palavra, pelo elenco que o Corinthians tem, pelo time que o Corinthians tem, pelo técnico que tem, pelo dinheiro que foi investido, não era um brasileiro digno do Corinthians. E chega a mais uma final no ano, com tudo que está acontecendo no Corinthians, no clube. A gente pode mencionar aqui crise financeira, impeachment de presidente, jogador que sai, jogador que entra, jogador que não entra por conta do transfer ban. O Corinthians não pode contratar ninguém. Há muito tempo o Corinthians está sem contratar ninguém. O Corinthians não pode, o Corinthians não teve janela do meio do ano. O Corinthians contratou quem tinha que contratar no começo, do final para o começo do ano passado, e não contratou mais por conta de transfer ban. Então você vê um ano do Corinthians com transfer ban, impeachment, um presidente que tá ali, mas não era para estar ali por conta do impeachment do outro, e chega a mais uma final de campeonato no ano. É um ano surpreendente, positivamente falando, do Corinthians, que espera agora o vencedor de Fluminense e Vasco. E aí, torcedor? Se surpreendeu com o Corinthians na final? Gostou do jogo? Qual foi o momento do jogo que mais chamou a atenção? Comenta aqui o que achou do jogo, deixa aquele like para fortalecer o canal, se inscreve se não é inscrito e bora continuar essa resenha nos comentários. Tamo junto, muito obrigado pela companhia no vídeo de hoje, fiquem com Deus.